Tudo bem, voltamos aqui para o segundo bloco, né? Vamos lá, nós temos perguntas aqui já dos nossos amigos internautas. O Valtair Francisco está fazendo uma pergunta para você, psicóloga Adriana, e a pergunta é a seguinte: como fazer para educar uma criança sendo divorciado? Boa pergunta. Veja bem, hoje, nos dias de hoje, a gente escuta muito essa questão do divórcio, né? E educar uma criança, mesmo estando divorciado, dá muito bem, certo? Porque o que a gente fala? Pais sempre vão ser pais, apesar de estarem divorciados, né? Eles nunca vão deixar de ser pais. Então, quando a gente fala a questão da firmeza e a questão do afeto, eles podem muito bem fazer isso, né? Ora a criança está com a mãe ser essa mãe afetuosa, essa mãe que coloca limites, ora está com o pai, esse pai ser afetuoso e coloca limites. Então, a criança é importante ela saber que, apesar que os pais não estão juntos no dia a dia, né? Mas ela, quando está com o pai, quando ela está com a mãe, essa convivência é o quê? Um vínculo, né? É um vínculo de amor, de afeto, de respeito, certo? E isso é importante o pai entender, que pai e mãe sempre vai ser mãe. Não é porque divorciaram, não deu mais certo, que não vão mais, né, ser pai e mãe do filho. E eles sim têm essa responsabilidade, porque qual que é o papel deles? É ser pais, para sempre. Isso não se corta porque divorciou. Sim. Tá? O fato deles estarem divorciados, você acha que pode influir, ter uma influência na educação? Eles podem sentir isso? Claro, pastor. Toda ruptura de qualquer relacionamento é natural a criança sentir, né? Porque qual que é a visão dela? Ela vê o pai e a mãe todos os dias juntos. E depois, isso não tem mais. Né? É natural no começo a criança ter, né, essa sensação do que aconteceu. Só que diante disso é legal os pais também sempre, né, conversar com as crianças que mudanças acontecem, né? Que a natureza muda, que a gente muda e o relacionamento pode mudar também. Não é? Se esse casal não está vivendo mais em harmonia, não está mais tendo o próprio respeito entre si, não está mais tendo esse amor que é construído pelo relacionamento, então muitas vezes traumatiza mais a criança vendo os pais se tratarem mal do que eles estarem, né, vivendo de uma forma harmoniosa, porque isso é importante. Os pais, apesar de estar separado, é legal viver de uma forma harmoniosa, porque o foco quem que é? É o filho. É o filho. Mas bem que hoje, no contexto que nós vivemos, infelizmente, o divórcio é uma coisa comum, né? Não é tão assustador. Os filhos não veem isso em outros relacionamentos, não é algo incomum, é algo comum. Pais divorciados hoje andando pelo mundo, né? Não é o padrão de Deus, não é aquilo que Deus queria, mas infelizmente aconteceu. Então você acha que o que tem que é harmonia? Sim, sempre. A amizade entre o pai e a mãe, pensando nos filhos. Exatamente. O que é legal também, os pais divorciados pensarem, é nessa questão da harmonia, apesar de não estar mais junto, tá? Mas ter essa harmonia de como vou educar essa criança. Fazer alguns combinados entre eles, né? Quando estar com a mãe, quando estar com o pai, certo? Nessa fase, né, de estar com a mãe, estar com o pai, que seja com qualidade, a criança sente esse vínculo, esse respeito. Os dois têm que abrir mão praticamente para pensar no adolescente, na criança. Exatamente, porque uma criança bem formada é uma adolescente também formada, apesar, né, como a gente já conversou, dessa fase ser uma fase cheia de questionamento, vai ser um adulto também seguro para a vida dele. Um adulto seguro para a vida dele. Com certeza. E quando não há essa harmonia, por exemplo, foi uma ruptura de um relacionamento na base da rivalidade, do ódio mesmo, e eles não conseguem ter harmonia. Como conseguir fazer isso? Não passar para o filho todo esse ódio, né? Porque alguns pais, por exemplo, o filho fica no final de semana com o pai, ele pede para odiar a mãe e vice-versa, um querendo puxar para o seu lado, e o filho fica numa trincheira de guerra, né? Exatamente, pastor. Eu, como psicóloga, já vivenciei isso em clínica, e é muito triste
realmente não estão maduros, necessário para lidar com a situação. Porque quem sofre na relação é a criança. Claro que a esposa, né, a ex-esposa sofre, o ex-esposo sofre. Mas a criança é o que ela mais sente. Porque assim, o que remete à criança é a questão da insegurança. Ela se sente muito insegura. Porque desde a nossa formação, o que a gente vê, né, nesse contexto da família? Que pai e mãe é base. E quando isso é destruído, isso é, né, separado, ela fica sem essa base. Certo? E quando os pais não são maduros o suficiente, né, pelo menos para lidar com essa situação, a criança que vai mais sentir. Então, veja bem, isso ela sente tanto, né, que vai mal na escola, começa crises de ansiedades, né, ela começa a ter choros, que não sabe do que é, medos, muito medos. Por quê? Porque essa base, ela não está tendo mais. Ela não está tendo mais. Isso. Então, é necessário os pais serem maduros. Tá, decidiu separar, não está legal, mas assim, vamos ser maduros para lidar com essa situação. Né? Principalmente em prol da criança, porque como eu falei, uma criança formada será uma criança, né, segura, um adolescente seguro, um adulto seguro para a vida. Não que ele não vai ter coisas que vão questioná-los, que vão deixar em alguns momentos, né, mais inseguro. Mas se ele tem a base, pode ter certeza que essa segurança vai ser muito melhor. Bom, legal, temos mais alguns minutos ainda para este bloco, penúltimo. E a questão agora é relacionamentos. Nós temos observado, principalmente eu aqui como pastor, que alguns adolescentes querem ficar num quarto separado, têm dificuldades de relacionamento com as pessoas, sérias dificuldades mesmo, e acabam se isolando. Alguns desses adolescentes acabam até tirando o pai das igrejas, o pai acaba migrando de igreja para igreja, porque ele chega numa igreja e não consegue ter relacionamento nenhum. Isso com certeza deve ser na escola, em outros lugares também. Como lidar com essa questão do relacionamento no adolescente? Veja bem, né, nós falamos um pouco de redes sociais. Nós estamos vivendo numa época, né, onde o individualismo ficou muito forte, né, e o adolescente ele está se sentindo mais essa necessidade de estar, né, numa rede social do que estar conversando com a família ou vice-versa, o pai conversando com o adolescente. Então, esse elo de diálogo se cortou, né? Então, o que acontece? Os pais acabam não estimulando esse adolescente para sair do quarto. Né? Acaba falando, não, deixa ele lá, ele está lá e não observando que esse comportamento também não é adequado. Porque, veja bem, um adolescente que entra para o quarto 8 horas da manhã e sai 10 horas da noite ou só sai para comer, não é adequado. O adequado é ele ter limites, né, para usar a internet, o adequado é ele ter limites para conversar com o pai conversar com ele interagir com a família, e quando isso não é estimulado, aí ele vai para a sociedade, ele não sabe o que falar. Certo. Né? Ele não sabe o que questionar, porque ele está tão ali sozinho no mundo dele, que esse mundo é só dele. Quando ele sai para o mundo aqui fora, ele fica perdido. Então é interessante os pais, né, buscarem resgatar esse adolescente daquele quarto, ir lá entender o porquê essa necessidade de ficar tanto no quarto, né, que tanto no quarto não é bom. Ele precisa vivenciar novas experiências, porque a fase do adolescente é vivenciar as novas experiências. E se o adolescente, né, tem essa dificuldade, porque tem adolescente que é um pouco mais tímido, já fica mais introspectivo, então o pai perceber isso e buscar ajuda mesmo, até para ele soltar um pouco essa timidez, para ele conseguir falar com os amigos, para ele conseguir ser mais solto com ele mesmo. Legal. Né? Ou seja, um bom diálogo, né? Sempre, pastor, bom sempre. Sempre, né? Sempre, o diálogo. O importante é os pais observarem muito o comportamento. Fechou-se muito no quarto? Não está bom. Vai lá, conversa, vê o que está se passando nesse quarto. Né? Porque o adolescente é uma fase que eles ficam um pouco retirados mesmo do pai. É importante o pai, né, perceber que os filhos crescem, é natural. Só que isolado demais não é bom. É perigoso, porque a gente não está sabendo o que está se passando. Né? E os pais precisam sim saber o que
está se passando com esse adolescente? Bom, o Valtair está satisfeito aí com a resposta, né? Agradecendo aqui, está indo para o trabalho. Um abraço, ele quer o horário do programa, é toda sexta-feira às 11 da manhã. Viu, Valtair Francisco? Que Deus te abençoe pela participação, espero que tenha contribuído. Bom, nós vamos parar esse bloco, que nós vamos voltar no outro, e vai ser sobre a sexualidade, que já vai nos dar a ponta para o que nós vamos discutir na semana que vem, que vai ser sobre os pais e o homossexualismo, né? Adolescentes envolvidos no homossexualismo, né? Não vamos poder escapar disso. Eu tenho certeza que Deus nos dará graça para ajudar alguns pais. Então nós vamos parar um pouquinho, você vai ficar ouvindo o hino aí de fundo, mas já voltamos já para o nosso último bloco.